saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Bom, meu povo, qualidade do sono tem sido assunto recorrente durante a quarentena. Há aqueles que dormem mais do que deviam e há aqueles que não estão conseguindo dormir bem. Mas quando podemos considerar esse, um quadro, de insônia? Como é que a gente pode considerar o quadro de insônia? Como? De que forma? Essa e outras perguntas eu faço agora para a psicóloga, a doutora Marina Prado Franco, que está na linha com a gente, vai bater um papo nessa hora, nesse momento. Bom dia, doutora! Bom dia, Kleber. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Doutora, qual a diferença entre dormir mal e estar com insônia? Quando a gente dorme mal, é uma situação que basicamente todo mundo em algum momento da vida vai ter alguma noite mal dormida, noites isoladas em que ela dorme não muito bem. Mas, em geral, quando a pessoa tem uma noite mal dormida, ou às vezes não dorme muito bem, mas de uma maneira bastante espaçada, isso não traz grandes prejuízos para a vida dela. Ela só fica um pouco mais cansada, geralmente no dia posterior, mas depois, em seguida, ela já consegue retornar à qualidade de sono a que ela estava acostumada, né? O quadro de insônia, ele é uma coisa muito mais recorrente, e frequente. Então, você observa os indivíduos que sofrem de insônia, eles possuem aquela característica de sempre ter uma dificuldade em pegar no sono ou se manter dormindo. Acorda muitas vezes durante a noite, por exemplo. E de uma maneira muito mais recorrente, né? Por exemplo, existem alguns níveis de insônia, né? Por exemplo, um deles é o crônico, em que você vai ter esse tipo de situação mais ou menos umas 3 vezes por semana, num tempo de maior até mesmo do que 3 meses. Então, você tem essa coisa da recorrência mesmo, de ter essa questão do sono dificultado, né, quadros desse sono dificultado num número mais ou menos de 3 vezes por semana ou até mais, e se repetindo com o passar dos meses, né? E realmente isso vai trazer, na questão da insônia, vai trazer uma dificuldade na sua rotina, no seu dia a dia, né, nas suas relações interpessoais. Então você não vai conseguir manter a sua produtividade como manteria normalmente, os prejuízos vão ser maiores também. Existe também a insônia transiente, que a gente chama, que aí é uma insônia que geralmente é mais curta, né? Geralmente dura alguns dias, mas também traz um prejuízo muito grande. Então, a dormir mal, em geral, é uma coisa muito mais pontual e sem grandes prejuízos. Entendi. O que pode levar a pessoa a esse quadro, hein, doutora? Então, existem várias causas nessa insônia. Isso precisa ser investigado, né? Se é uma coisa que se repete, é frequente, você precisa ir no médico, precisa fazer, às vezes, até mesmo exames para observar a sua qualidade de sono e identificar. Isso pode estar associado tanto a algum quadro, alguma doença mesmo, física, ao uso de algumas medicações, às vezes que provocam como efeito colateral a insônia. Pode também estar relacionado à questão de uma depressão, de uma ansiedade. Pode estar relacionado à variação hormonal também, no caso das mulheres, por exemplo, em fase menstrual, geralmente pode ter algum quadro de insônia, gravidez. Então são várias causas, né? A gente teria que realmente investigar. Entendi. O que está tirando mais o sono? O medo da doença ou o impacto financeiro? Eu acho que realmente é um conjunto de fatores, né? A própria situação de pandemia, de coronavírus, ela traz o medo da morte, o medo de não saber o que vai acontecer exatamente no futuro próximo, o médio, né, a longo prazo também. E associada a isso, né, a questão financeira, né, que está abalando a muitas pessoas que, por exemplo, passam a ter medo de perder o emprego, ou até mesmo já estão desempregadas. E isso sim vai trazer muitas preocupações, né, que traz por si só muitas vezes quadros de ansiedade, não é? Ou mesmo de depressão, quando a pessoa, por exemplo, já perdeu o emprego e ela está, né, sem saber o que vai acontecer, sem um propósito de vida ali. Às vezes perde muito essa coisa do sentido. E aí ela pode também entrar no quadro depressivo e tudo isso vai gerar, sim, uma grande dificuldade de dormir e muitas vezes
de uma forma recorrente, levando à insônia, né? Entendi. Quando procurar a ajuda de um psicólogo? Quando que devemos procurar a ajuda de um psicólogo? Então, a ajuda de um psicólogo ela vai ser muito interessante quando você já foi feito, primeiramente precisa ir no médico, né? Foi feito um diagnóstico de que realmente você tem uma insônia, isso está prejudicando nas suas áreas de vida, né? Na sua rotina, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, no trabalho. E, por exemplo, se isso é identificado que tem uma origem muito ligada a questões emocionais, então vai ser muito interessante nesse momento procurar fazer uma psicoterapia para que você consiga lidar de uma outra maneira com os seus sentimentos, né? Saber realmente ter um controle maior da forma como você sente, como essas emoções vêm, né? Como elas aparecem aí. Então, ter algum domínio maior sobre isso, para que você consiga relaxar, né? E aí, então, melhorar esse quadro da insônia. Entendi. Para a gente fechar aqui, doutora, se o quadro for leve, quais as dicas para ter uma boa noite de sono? Fica à vontade. Isso, então existem algumas dicas, né, que as pessoas elas podem iniciar tentando. Se, por exemplo, com essas tentativas não houver uma melhora, aí vai ser o momento ideal mesmo de busca de profissional. Né? Mas, às vezes, em alguns casos, tentando algumas dicas do que eu vou passar aqui, já traz uma melhora na qualidade do sono. Então, assim, ter horários fixos de se deitar e de acordar, ter uma rotina, né, ligada ao sono, porque se você varia muito, o seu relógio biológico, que a gente chama, ele fica bagunçado. E aí, realmente, por exemplo, se um dia você vai dormir muito tarde, o outro vai dormir mais cedo, às vezes tem a dificuldade em pegar no sono. Então, ter essa coisa mais fixa ajuda. A questão de ter um ritual do sono, né? Então, por exemplo, antes de dormir, já uma hora antes, meia hora antes, já começar a se envolver com atividades muito mais relaxantes, tranquilas, diminuir a questão da luminosidade, apagar as luzes, né, deixar realmente só uma luzinha mais baixa, muitas vezes tomar um banho morno, ouvir alguma música relaxante, fazer exercícios de meditação. Hoje em dia já, né, existem vários aplicativos aí que podem ajudar também para dormir, né? Evitar fazer uso de estimulantes, que a gente chama, né? Que podem atrapalhar no sono à noite, por exemplo, o café, o uso da nicotina, de cigarro, né? Isso aí realmente pode atrapalhar a qualidade do sono. Evitar a exposição a telas como televisão, computador, pouco antes de dormir também, por conta de que isso daí também vai alterar na questão da qualidade do sono. E comer alimentos mais leves, assim, à noite também. Isso, em geral, traz uma melhora. Entendi. Bom, tá aí então. Obrigado, quero agradecer. Eu conversei com a psicóloga doutora Marina Prado Franco, falando sobre a insônia. Muito obrigado pela sua participação, doutora. Tenha um bom dia e até a próxima. Obrigada a você, Kleber. Tchau, tchau. Tchau, tchau.